Então nós vamos aí para o capítulo 15 ao capítulo 18, e Deus agora fala sobre Jerusalém, sobre a cidade de Judá, que ele ia entesourar aquele lugar para fogo, que toda a terra vai sofrer por causa do pecado deles. Verso 8 ele diz: tornarei a terra em desolação por causa do pecado deles. O juízo vai vir nas nações em volta, em todas as nações. Deus vai usar um povo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e vai executar juízo em todas as nações em volta do mundo da época. Lembrando que aquele que muito é dado, muito mais será cobrado. Então Deus está falando. Assim como o sarmento da videira só serve para ser queimado, esse sarmento, essa videira também será queimada. Ele está falando da destruição de Jerusalém, porque Nabucodonosor já tinha feito uma deportação, ia fazer mais 2 deportações, e nessas deportações, agora a cidade de Jerusalém seria destruída, tocada no fogo, e os objetos do templo saqueados e levados para a Babilônia. No capítulo 16, Deus começa a falar a origem pagã. Como ele nos tirou do mundo, né, ele também tirou esse povo do mundanismo, pegou esse povo, separou para ser dele, e o dia que fizemos uma aliança com Jesus também. Mas a nossa origem era terrível, a nossa origem era maligna. Lê Efésios 2:3, fala que todos nós éramos filhos da ira, e ele nos pegou, nos lavou, nos limpou, nos restaurou, perdoou os nossos pecados. E não podemos voltar aos rudimentos desse mundo. Então Deus está falando aí a origem desse povo. Seu pai era amoreu, sua mãe Eteia, só povo inimigo de Israel, o povo pagão, e Deus agora fez um novo povo, um povo para ser uma nação sacerdotal e santa. E Jesus também, ele te fez nascer de novo, e você é uma nova criatura feita à imagem dele. Não volte aos rudimentos do mundo, porque a sua origem era filho do diabo, filho da ira. E agora você recebeu poder. Romanos 8,15, e é filho de Deus. Verso 9 ele fala: te lavei, te vesti de linho finíssimo, te dei outra história e te fiz nova criatura. Aquela cidade, Jerusalém, correu a fama dela pelas nações. Um lugar onde Deus fala com o seu povo, um lugar onde Deus habita com o seu povo. Foi um lugar super próspero, abençoado por Deus, e se corrompeu desde a época de Salomão. Jerusalém virou um antro de corrupção. Depois que Davi morre, o seu filho assume e vai para o caminho da idolatria, da feitiçaria, da desobediência à palavra de Deus. E dali para frente só foram descendo a ladeira alguns reis de Judá bons e outros terríveis. E agora Ezequiel profetiza, Ezequiel mostra aquilo que Deus fez e aquilo que eles trocaram por nada. Eles foram prostituir com outros deuses em vez de cumprir o chamado, que era uma nação sacerdotal e santa. Leia Êxodo 19:5, que se ouvisse a voz de Deus e obedecesse a Deus, eles seriam um sacerdócio real, nação santa. Ele fala que aquele povo foi profanando o altar, adaptando os rudimentos do mundo de novo, até o ponto de que sacrificarem filhos a Moloque. Quemos dos amoreus, né, dos moabitas, tinha outros nomes, mas era sacrifício humano. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos como na história de Judá, do qual os homens de Deus gemiam por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa do mundanismo no meio do templo do Senhor, o templo construído onde Deus falava. 1 Reis 8:38, Deus só falava naquele lugar, manifestava naquele lugar. Aquele lugar agora estava totalmente contaminado pelo mundanismo, pelas práticas pagãs, e Deus chama isso de prostituição, fundindo o santuário de Deus nos ídolos. Estava adorando, prostituindo com outros deuses. Ele diz que vai entregar a cidade de Jerusalém, os habitantes de Judá, na mão daqueles com que eles prostituem. Para mais nada eles vão prestar. No verso 32 ele fala: foste como uma mulher adúltera, que em lugar do seu marido recebeste a estranho. Verso 43, Deus fala: porque esqueceram dele, ele vai fazer cair o castigo na cabeça deles. E em Ezequiel 16:49, ele começa a repetir o pecado, e agora ele cita o pecado de Sodoma. Todo mundo acha que o primeiro pecado de Sodoma é a promiscuidade sexual, a sodomia, mas não. Ele fala que a destruição da cidade é porque o clamor chegou até ele. E esse é o pecado. Ezequiel 16:49, abundância de bens, de cereal,
Pararam de amparar o pobre, a viúva e o necessitado. Isso trouxe a ira de Deus no lugar. Eles perderam o papel deles de serem bênçãos na terra, de amparar pobre, viúva e necessitado, e foram pelos caminhos dos povos pagãos, do construir os impérios e abandonar o reto caminho. Porque a verdadeira religião, leia Tiago 1,27, é essa: amparar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo manter-se incontaminado do mundo. E agora ele começa a falar da parábola da águia com a videira, que a águia vai arrancar essa videira, e que essa videira, que é Judá, vai ser levado para a Babilônia. E ele profetiza aí sobre o fim do rei Zedequias, que ele seria levado para a Babilônia e seria morto, os filhos dele mortos. No verso 20 ele fala: estenderei sobre esse rei o meu laço, e ele será levado para a Babilônia, onde ele vai morrer. No verso 22 tem uma profecia do renovo, que ele vai plantar o renovo. A palavra renovo, o broto, é nazareno. Essa é uma profecia messiânica, que ele vai plantar uma ponta, um renovo de um cedro, e esse renovo vai expandir as suas raízes. Do mesmo jeito que Deus falava do castigo que viria, ele também já fala da restauração futura. No 18:2 ele diz que jamais vai ouvir esse provérbio: Israel, os pais chuparam uvas verdes, mas a boca dos filhos é que embotoaram. Você vai ler Jeremias, capítulo 31, verso 28 em diante. Fala a mesma coisa, fala que na nova aliança, os filhos não pagarão pelos pecados dos pais, e nem os pais pelos pecados do filho, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Verso 20 ele diz: a alma que pecar, essa morrerá. Verso 23 ele diz: tem porventura eu prazer na morte do perverso? Não. Ele deseja que o perverso se converta e seja salvo. Mesma coisa que ele falou em Ezequiel 3,18, ele repete aí: se o perverso se converter, ele será salvo. E se o justo se desviar da sua justiça, tudo que ele fez de bom não será lembrado. No verso 31 ele fala: lançai de vós vossas transgressões e criai um coração novo e um espírito inabalável. Que Deus te abençoe e guarde, te livre de todo mal, e até amanhã, se Deus quiser. Fica na paz.